visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade para identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente para cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade para ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Uma é a visão de pessoas com condições especiais. Esquizofrenia. Ela pode dar alucinações visuais e auditivas. Por isso, a pessoa pode ver e ouvir coisas que não estão ali e ter dificuldade para identificar o que é real. Pessoas com autismo podem ter sensibilidade sensorial e ver luzes mais fortes do que são. Os sons também ficam bem mais altos e incômodos, assim como algumas texturas. Mas é diferente para cada um. TDAH. Essas pessoas podem não ver obstáculos e ter dificuldade de desviar das coisas. Além disso, é difícil manter o foco e não se distrair com outras coisas. Por fim, algumas pessoas com dislexia podem interpretar as letras e palavras se mexendo e podem ter bastante dificuldade para ler. Lembrando que cada um é diferente e isso são só simulações. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Mais coisas que seus professores não podem fazer. Seus professores não podem encostar em você pra te punir, te dar tapa, soco, não. Eles também não podem jogar coisas em você, mesmo que seja uma borracha, caneta, giz. Em mim já jogaram uma lata de refrigerante. Também não é permitido confiscar nada permanentemente. Se você estiver usando um boné, o professor não pode pegar e nunca devolver. Mesma coisa com o celular. Por fim, também não podem te obrigar a ficar na sala depois que a aula acabou. Eles até podem pedir, mas não podem te prender. Respeitem seus professores, mas saibam seus direitos também. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Animais que viram outra coisa quando estão molhados. Uma coruja normal é assim, mas molhada fica desse jeito. Isso é um koala, mas molhado ele fica assim. Meu Deus do céu, o que é isso? Crê em Deus Pai, que demônio! Bicho preguiça. Por que todos eles viram demônios quando pegam chuva? Galinha. Quando ela se molha, fica assim. Sem ofensa, mas que porra, macaco! É incrível que esse tenha sido o único normal. Por fim, peixe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com cauda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Palavras normais em outras línguas, mas que em português ficam bizarras. Cara, em japonês significa ardido e significa o número 9. Buceta na Colômbia significa ônibus, mas não daqueles grandes, os menores. Na Espanha, porra, um tipo de churros que vem com cauda. Cocô em finlandês significa inteiro, enquanto pum em romeno significa calmaria, paz, que você realmente sente depois de soltar uma bufa. Por fim, na Indonésia, bunda é um jeito carinhoso de chamar a sua mãe. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah,
É um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Fotos que você vai ter que ver 2 vezes pra entender. Você deve estar olhando isso e pensando, legal, um show. Não, isso é uma máquina colhendo algodão. Meu Deus, 2 pombas gigantes. Se você olhar bem, a rua só é da mesma cor do lugar onde elas estão. Eu tenho uma pergunta. Quantos gatos tem nessa foto? Se você disse, eu só vi um, Juliana, errou! Porque isso aqui não é a sombra desse felino. E se você viu isso e achou que era só um cachorro da mesma cor da calça dela, errou, porque isso é um centauro. Meu Deus, o doguinho! Ah, é um tronco. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muita gente acha que isso é um lago cheio de patos. Mas comenta aqui se você sabe o que realmente é. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Qual personagem tem a sua altura? Se você mede 1,70, tem a mesma altura de um gorila, do Harry Potter, do Mario e da Moana. Calma, quê? Se você tem mais ou menos 1,60, tem a mesma altura da Billie Eilish e do Scooby-Doo. Mas se a sua altura é entre 1,40 e 1,50, tem a mesma altura da Ariana Grande, Lady Gaga e da Edna Moda. Eu achava que era menos. Se você tem entre 1 metro e 1,30 m, tem a mesma altura da Peppa Pig, do Mestre Yoda, dos Smurfs e dos Oompa Loompas. E se você tem exatamente 1,47, tem a minha altura. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que você faz todo dia, mas são extremamente mortais. Tomar banho é muito perigoso, porque todo ano 19 mil pessoas perdem a vida assim, seja se afogando na banheira ou escorregando no chuveiro. Comer também é extremamente fatal, porque mais pessoas morrem por ano engasgadas do que por mordida de tubarão. Máquinas de venda são extremamente perigosas, porque já tiraram a vida de quase 40 pessoas. Isso porque as pessoas chacoalham elas e elas caem em cima delas. Enfim, andar de escada rolante. 30 pessoas por ano vão de arrasta pra cima sim, mas não por ficarem presas, e sim por caírem. Por fim, rir demais, porque apesar de raro, pode causar asfixia ou parada cardíaca. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Coisas que seu corpo não consegue fazer. É impossível encostar a ponta do cotovelo no seu queixo. É simplesmente impossível falar maçã sem encostar os lábios. Assim como falar trator sem mostrar os dentes. Não dá pra encostar no ombro com a palma da mão do mesmo lado. Não dá
dá pra girar o dedo de uma mão pra um lado e da outra pro outro, ao mesmo tempo. Por fim, é impossível colocar a língua pra fora e respirar rápido ao mesmo tempo. Coloca a língua de volta, você tá parecendo um cachorro. Esse youtuber faz bola perfeita de qualquer coisa, mas será que ele consegue fazer uma de vela? Tô precisando de ajuda aqui, bora? Bora! Ai, que dó da velhinha. Esse aqui é o segredo. Olha. Nossa, é muito satisfatório. E esse detalhe aqui você vai ver só no final. Enquanto a Gil espera a parafina endurecer, deixa eu contar pra vocês que o fogo é oco. Olha só na peneira, a luz só acontece nas bordas do fogo, onde os gases se encontram com o oxigênio do ar. Dentro não tem nada. Vamos lá? Essa é a nossa comemoração aos 20 anos do YouTube. Bora construir os próximos 20? Parabéns pra você nessa data querida. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho. E resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países, como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha. E não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será. Coisas normais no Brasil, mas que em outros países são muito estranhas. Tomar banho todo dia. Pra gente é normal, até porque o Brasil é muito quente. Mas em outros lugares, principalmente frios, o normal é tomar banho dia sim, dia não. E olhe lá! Assim como escovar o dente 3 vezes ao dia. Se você levar uma escova de dente pro trabalho ou pra escola em outro país, vão te olhar estranho, porque lá fora não é comum. Nojeira! Cumprimentar com abraços e beijinhos. Em alguns países, como o Japão, isso é considerado invasivo. E o comum é se cumprimentar à distância. Bater palma durante o parabéns. Nos outros países, o comum é só aplaudir quando a pessoa paga a velhinha. E não durante a música inteira. E obviamente também não tem com quem será.